Bom dia, pessoal. Eu vou falar para vocês agora de uma hipótese daqueles que compraram viagens e não receberam. Aliás, hoje no Brasil é fato notório, tem várias situações acontecendo de grande amplitude, gerando aflição para muita gente que depositou seus sonhos em viagens, as pessoas ficam perdidas perante muitas vezes situações que não imaginaram que pudesse acontecer, não é? E assim como eu também tive um problema com, com essa natureza e até por isso resolvi falar um pouquinho aqui do contexto legal, não é? Haja visto que a lei obriga a todos a cumpri-la, eh, de uma forma a contextualizar um pouco a situação dentro das hipóteses, vamos dizer assim, eventualmente cabíveis, claro, tudo depende de uma análise jurídica do seu caso, dos seus fatos, mas talvez sirva pelo menos para explanar um pouco sobre a lei, para que esse conhecimento seja propagado. Então vamos em frente. Justamente, você comprou um pacote de viagens, não recebeu os voos, recebeu com algum tipo de problema, recebeu mensagens controversas, já visto que o dever de informação também está abrigado pelo Código de Defesa do Consumidor. As propagandas têm viés de propaganda enganosa. Tudo isso está acontecendo com você, entre outros infortúnios, não é? Seu sonho virou pesadelo, ou seja, as férias são assim um evento tão sonhado pelas famílias, não é? Que depositam ali as suas energias, muitas vezes tendo que se deslocar até de cidades para poder obter vistos, a ansiedade toda. No caso de viagens a turismo de crianças, toda essa coisa da criança, né, que é sagrada, do adolescente, por exemplo, para aqueles que vão para cidades turísticas, tal como Orlando, na Flórida, entre outras viagens. Quer dizer, não há distinção dessa motivação em viajar. As pessoas trabalham e têm assim pequenos dias no ano para poder usufruir e muitas vezes compraram essas passagens e agora como que elas vão fazer, né? Com toda essa frustração e o que fazer, né, numa hora dessa? Então, sem prejuízo, como eu disse, da análise do direito do seu caso concreto, eu vou falar aqui de uma forma geral, tá bom? Então, notadamente em relações de consumo, dentre as quais estão abrigadas o fornecimento de pacotes de viagens, não é? É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, salientando que o Código de Defesa do Consumidor ele possui uma série de proteções ao consumidor, tal como inversão do ônus da prova, né? A hipossuficiência que pode ser considerado do consumidor, ou seja, uma pessoa ali que não tem sequer a condição de ter um advogado, né? Compra um pacote de uma mega empresa que tem um patrimônio econômico extraordinário, um setor jurídico mais ainda, com advogados extremamente competentes. Então, quer dizer, o Código do Consumidor ele veio para equiparar isso, fazendo jus até à balança. A balança está até aqui do lado. O direito ele vem justamente para balancear as relações obrigacionais, para colocar as partes, nesse particular, no mesmo plano. Então, não existe superioridade de ninguém perante um contrato. Pelo contrário, nas relações consumeristas, é patente que, por exemplo, em contratos de adesão, como podem ser considerados esses contratos que você tem que marcar uma cruzinha pela internet, que é um contrato pré-pronto, está expresso no Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas controversas, abusivas, dúbias, que não podem ser interpretadas, muitas vezes num contrato uma cláusula fala uma coisa, uma outra cláusula fala outra coisa, então elas são interpretadas a favor do aderente, ou seja, aquele que clicou na cruzinha. Então, entre outros dispositivos, é muito importante todos saberem isso, não só para o caso de viagem, qualquer relação consumerista dos seus direitos, ressaltando, claro, que as empresas fornecedoras têm o direito de defesa também do contraditório, que também é um princípio constitucional. Mas vamos em frente. Então, vindo do capítulo 3 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, eu selecionei aqui alguns artigos só para dar uma pincelada, sem a pretensão de exaurir o tema, né? Depende de cada caso concreto.
Então, é direito do consumidor, que vem aí no inciso 4 do artigo 6º, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Então, eu grifei, eu coloquei de vermelho, porque realmente, o que é um engano? É um engodo, não é? Aquela coisa de repente, uma hora falar uma coisa que não é verdade, ou falar de forma contraditória, ou então a própria omissão, o não responder, inclusive está lá no Código Civil, a culpa vem também da omissão, artigo 187, 188, conjugado aí já com as perdas e danos, 402, 927, 944, que é o chamado quinteto de ouro da reparação do dano, é um dos caminhos também. Porém, o Código do Consumidor é um microsistema dentro de um sistema maior, que é o direito civil. Então, no que particulariza o Código do Consumidor, eu recomendo que a base deve ser essa para a avaliação de caso a caso, tá certo? Sem fazer disso uma verdade para todo mundo, que não é. Mas, como é mais específico, ele pormenoriza mais e não dispõe ao contrário do Código Civil, ou seja, o Código Consumidor é mais específico. Então, devido a isso, pelo princípio da especialidade do direito, ele é aplicável com maior propriedade, com maior eficácia, sem prejuízo da aplicação subsidiária também do Código Civil, ou até solidária, naquilo que complementar, tal como os artigos que preconizam a reparação do dano em toda a sua extensão. Vejam bem, em toda a sua extensão, como vem até o 944 do Código Civil. Justamente na mesma senda, na mesma linha, vem o Código de Defesa do Consumidor. Justamente, está em tela, inciso 6º do mesmo artigo, a efetiva proteção, e eu grifei, reparação de danos patrimoniais e, gente, morais. Danos morais são obrigados pela Constituição Federal, não é? Então, se devidamente estabelecido o nexo causal, o que é importante? É ligar uma coisa à outra e ver se não há nenhum excludente por parte do fornecedor. Isso é importante, não é? Individuais, coletivos e difusos, inclusive. Então, os danos, está no 86 do Código Civil também, né? Aquele que comete ato ilícito, independente de culpa, não é? Inclusive moral, dano moral, tem o dever de reparar o dano em toda a sua extensão, que já vem a conjugação desses outros artigos, quais sejam 8.000, 87, 402, 927, 944, isso do Código Civil. Então, os danos, quais sejam, podem ser elencados por aquele que, em tese, sofreu em toda a sua extensão. Se ele provar o nexo causal, e isso for concedido, por exemplo, por um juiz, as perdas e danos são calculadas vindo de acordo com aquilo que a pessoa perdeu, ou seja, como diz lá o artigo 402 do Código Civil, o que efetivamente perdeu, ou seja, prejuízo, direto ou indireto, dinheiro que perdeu, e aquilo que efetivamente deixou de lucrar. Por exemplo, se ela abdicou de fazer alguma coisa por um compromisso, uma obrigação firmada da outra parte, ela também tem aí os lucros cessantes, além das consequências, os danos morais que eventualmente possa ter sofrido, principalmente quando envolve criança, né, gente? A coisa é complicada, né? Como é que um pai fala não para um filho depois de ter criado toda aquela expectativa de uma viagem, né? E como que a criança, né, vai carregar consigo esse episódio logo já começando a vida. Então, realmente, é uma situação muito dramática, sem querer aqui fazer uma visão peremptória que a culpa é de A ou B. Mas para a criança em si, realmente é uma situação muito problemática, não é, gente? Quem é pai sabe. Então, danos materiais, os lucros cessantes, como eu digo, e os danos morais. Por exemplo, tem casais de lua de mel que não viajaram. Pensa bem, sonha ir lá para uma cidade bonita, maravilhosa, para um hotel maravilhoso, e de repente não vai. Amigos que programam aquela viagem assim há muito tempo, né, planejada e tudo mais, não fazem a viagem, não é? Casais, ou seja, a viagem sempre é uma maravilha da vida, né, gente? Então são sonhos que são de repente soterrados, não é? E os sonhos são soterrados. Agora, quem quiser cobrar alguma coisa tem que estabelecer um nexo causal e tem que provar a responsabilidade da outra parte, mesmo que seja responsabilidade objetiva. Nós vamos ver aí que independe de culpa ou dolo.
tá? Esse é o viés que seu advogado vai analisar para você, se você, como é que está a sua situação aí perante a possibilidade jurídica, tá certo? Está aí o que nós chamamos de quinteto de ouro da reparação do dano, ele é preconizado por esses 5 artigos do Código Civil. Então, gente, a questão nexo causal. Se você está numa relação contratual, e eu dou aula de pós-graduação também nessa área aqui no IATEC de Minas, não é? O importante, é muito importante qualquer contrato, você registrar os fatos, não é? Porque qualquer reivindicação advém de provas, de fatos. Então, não perca os seus registros, as suas evidências, trocas de e-mail, eventualmente reclamações junto a órgãos PROCON, entre outros, que é um pleno direito do consumidor fazê-los, né? No caso de entender que está sendo lesado, guarde tudo, porque se for preciso entrar com o processo, isso vai ser muito importante. Guarde todas as comunicações também que o eventual fornecedor passou para você, organize tudo, deixe tudo organizado, porque você pode precisar muito disso para estabelecer o quê? O nexo causal, ou seja, tem um fato que aconteceu, ou seja, o não fornecimento da viagem. E quer dizer, se for ligado esse fato com uma conduta, ou então com a responsabilidade que é mais ampla, né? Que já visto que independe do dolo ou culpa, a responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, independe da subjetividade, independe do critério psicológico, ela não precisa estar tentando, e ninguém está dizendo isso aqui, enganar alguém, mas aconteceu o fato, a responsabilidade é objetiva, né? E aí que vem a análise. Ah, é culpa da pandemia? Não é? Aí que vem o judiciário realmente, quando as partes não se entendem, o judiciário vem para com o seu martelinho lá, o juiz determinar de quem é o direito. Simples assim. Não é para isso que existe a justiça, inclusive. Não é? E me parece que é uma causa bem específica para juizados especiais, né? Que até não tem risco de sucumbência para quem ingressar, né? Em regra, né? Tem que ver com o seu advogado direitinho, mas em regra é isso aí. Toda parte possui seu direito de defesa. É importante salientar que qualquer pretensão que seja colocada tem que ter argumentos, tem que ter um cabimento, porque toda parte, antes de ser condenada, é inocente. Vamos salientar sempre isso, para ter neutralidade, né, gente? Então, os acessos aos órgãos de defesa, tanto judiciários quanto administrativos, é de prerrogativa de qualquer cidadão com vista à prevenção ou reparação de danos. Eu saliento prevenção. Então, por exemplo, aquele que não usufruiu ainda do pacote, não tomou a negativa, ele pode ir lá no site da empresa pedir uma confirmação da passagem? Pode. Pô, olha, eu tenho notícias aqui em várias fontes, né, que está acontecendo assim eventuais descumprimentos, inclusive algumas empresas hoje já chegando ao Ministério da Justiça esse problema. Então, pode pedir preventivo? Pode, está aí na lei, né? Ou reparação, ou seja, depois que o dano já aconteceu. Então, reparação dos danos patrimoniais e morais, justamente, refrisando esse aspecto, tá certo? Também vem a Defensoria Pública, né, para poder ajudar aqueles menos favorecidos. E muito importante, gente, salientar justamente a inversão do ônus da prova, qual seja, se a alegação for verossímil, ou seja, parecer verdadeira, o juiz, a critério do juiz, está aí a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor para o consumidor, ou seja, designa a atribuição de poder realizar a prova para o fornecedor, o juiz assim concedendo, tá certo? Quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Essa questão, a pessoa não tem como provar nada, ela não tem computador, não tem nada, ou então por outro motivo, a prova está com a outra parte. Então, vem inclusive de acordo com o CPC, Código de Processo Civil, que preconizou a inversão dinâmica do ônus da prova, ou seja, o juiz pode inverter considerando a busca da verdade real. É isso que interessa para o judiciário, é isso que interessa para a justiça. Independente se a prova está com A ou B. Porém, no Código do Consumidor já está expressa a inversão com mais ênfase, não é? Com mais realce do que no CPC. Então, isso é máxima do nosso direito.
segundo as regras ordinárias de experiências. Quer dizer, a cláusula é totalmente aberta a critério do juiz, em sua interpretação, poder inverter o ônus da prova. Outro aspecto aqui interessante é da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ou seja, vem aí o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seus termos, nos dizendo que o fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa. O que é culpa, gente? Em regra, é uma ação negligente, imprudente ou imperita, ou seja, imprudente quando faz além, sabe, mas faz além, extrapola os limites. Negligente, sabe, deixa rolar. E imperita, não sabe e faz. O dolo, que é mais grave que a culpa, já é ter a intenção. Claro, cabe o ônus da prova de quem a acusa de comprovar. Porém, para a responsabilidade objetiva, nada disso importa, não é? Causou o dano tem que reparar, vindo justamente dessa parte do fornecedor. Vem um outro aspecto interessante que eu selecionei para vocês, os defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, o fornecedor ele tem que observar os riscos do fornecimento quando da celebração do contrato, não é? Então, assim, em tese, tem a pandemia, a empresa já sabe, né, disso, sai vendendo pacotes desenfreadamente, sem analisar se pode cumpri-los, ela teria o dever de, na hora de vender, ter uma garantia que aquele de quem ela ia adquirir a passagem aérea, iria fornecer. Não é assim, comprei e vamos ver depois o que faz. Não é assim, né? Também com todo o direito das empresas de defesa, né? Não está aqui fazendo o juízo de ninguém, mas, em tese, pode ser isso aí. Quer dizer, interpretando a risca aqui o artigo, quer dizer, o risco é de responsabilidade do fornecedor, não é? E aí vai ser contextualizado no caso concreto pelo seu advogado. E ainda, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, bem amplo, né, gente? O modo e o dever de informação, eu complemento aqui, meu comentário, sem contradições, por exemplo, é um modo de fornecimento, não é? Não pode falar hoje uma coisa, daqui 3 dias falar outra, daqui 3 dias falar outra, e daqui a pouco querer inverter a situação em desfavor do consumidor, não é? Desde que isso seja abusivo, não tem a menor condição, né, gente? O resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. Olha aí, gente, novamente o CDC falando que o fornecedor é obrigado a observar os riscos do fornecimento, não é? Principalmente em casos de muitas dessas companhias, receber os valores antecipados. Quer dizer, ela não tem risco nenhum, porque recebeu o dinheiro antes, né? Não tem risco de inadimplência, né? E ela vai atribuir riscos no seu fornecimento e depois alegar esses riscos que não observou e deveria fazê-lo para atribuir um descumprimento obrigacional, realmente muito questionável. Claro, tem que contextualizar no caso concreto, mas, em tese, sem dúvida alguma, o risco é de responsabilidade do fornecedor. Ou seja, o fornecedor deve considerar os riscos que razoavelmente dele se esperam, razoavelmente. Então, assim, tem que provar, dentro do contexto fático, né? O que é razoável? São todos os elementos que você traz no seu caso, as provas, não é? Você passa para um advogado e vai organizar isso para você e vai te falar, olha, só, você ingressa, você tem uma chance assim, assim, assado. Né? Vai analisar, inclusive, valores, você tem os valores de reajustamento, tem os índices legais de reajustamento, tem a parte, de repente, até de inversão de alguma multa, você tem também, se você está devendo, você pode cobrar, eventualmente, os custos dos encargos, desde que associados ao fato, você tem também, em tese, outras formas também, os danos morais, tudo junto. Né? Dano é dano, não é só o que você perdeu, vai muito além, não é? Por isso tem pessoas que até reivindicam sem saber, né, dos seus direitos. Para isso que tem os advogados, né, gente? Para ajudar as pessoas que não estudaram as leis, tal como os meus nobres colegas assim o fizeram. A época em que foi fornecido. Então, a época em que foi fornecido
também tem que ser levado em conta pelo fornecedor. Olha, se eu forneci um produto durante a pandemia, eu considerei que o contexto é o da pandemia. Ah, tudo bem. Se eu forneci antes da pandemia, aí é outra coisa. Aconteceu a pandemia depois, mudou tudo, então aí realmente a coisa relativizou em tese, tá? Mas se foi fornecido durante a pandemia, realmente isso pode ser um ponto a ser colocado, né? Ah, a pandemia piorou depois, a pandemia melhorou depois, tal. Mas se já está na pandemia, quer dizer, é fato, não é? É fato que isso deve ser considerado. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar em que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, quer dizer, toda a defesa também, que o prestador de serviço, né, pode exercê-la. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, para os profissionais liberais, que não é o caso aqui de viagens, tem que ter culpa, não é objetiva, em regra, a responsabilidade. Para os efeitos de exceção, que para os consumidores, todas vítimas do evento. Finalizando, o fornecedor, artigo 20 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, responde pelos riscos que tornam impróprios ao consumo de diminuir o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Mas também aqui um fechamento do entendimento em relação a propagandas enganosas, prometer uma coisa e fazer outra, não é? Podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, ou seja, faculdade do consumidor. A ignorância, a reparação dos danos, não é? Pelas perdas e danos que sofreu, bem como a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços, não o exime da responsabilidade. Ou seja, mesmo que o fornecedor não saber dos riscos, não exime a responsabilidade. Mais um artigo que vem, do mesmo modo, nos trazer a responsabilidade objetiva. Então, se ele não sabe dos riscos, mesmo assim responde. Quer dizer, é realmente muito taxativo, em regra. Vedação das cláusulas que exonerem a obrigação do fornecedor. Então, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Então, está aí em vermelho, né, gente? Também, se tiver alguma cláusula no contrato, especialmente se for contrato de adesão, que esse contrato pré-pronto, né, esse que você só marca uma cruzinha, por exemplo, lá no seu aplicativo de celular, é um contrato de adesão. Você não discutiu as cláusulas, né? Você aderiu, você não elaborou as cláusulas, não é? Especialmente, não só, mas especialmente. É vedada a estipulação contratual da cláusula que impossibilite, exonera ou atenua a obrigação de indenizar prevista nas seções anteriores. Então, a obrigação de indenizar nasce do dano e do nexo causal. Então, não há nada que possa abolir esse direito. Então, a questão dos registros, né, gente, para que não haja perda do direito por decurso de tempo, inclusive vem aí no CDC, né, que a reclamação, e eu grifei, comprovadamente formulada pelo consumidor perante fornecedor, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, não adianta ficar enrolando, tem que responder. Se está enrolando, também não transcorre o prazo, porque a reclamação justamente suspende essa preclusão, né? Essa perda do direito pelo tempo. Então, sempre retroalimentando, caso você ache que tem direito, tenta lá. Eu acho, gente, que a melhor forma de resolver um conflito é o acordo, tenta contactar a empresa, esgota, até porque se você, por não haver outro modo, precisar recorrer ao judiciário, né, a gente espera que essas empresas cumpram suas obrigações, que ninguém precisasse, né, recorrer ao judiciário, mas tente resolver numa boa e tudo. Agora, se não tiver, esgotar os meios e não tiver outro jeito, aí o judiciário está aí para isso mesmo, né? Então, assim, sempre ali registrando as reclamações para que você não possa perder o direito com o tempo. Em suma, caso tenha sido lesado por uma boa opção, é procurar um advogado, claro, depois de esgotadas todas as possibilidades, tente resolver por si só, não é? Que é a melhor maneira, mas se não tiver jeito, aí procura um advogado que vai te ajudar a poder te orientar, te dar uma luz, talvez, nesse fim de túnel que você pode estar. Tá bom, gente?
Então, continuamos disponíveis aí ao público do canal, e aqueles que não são podem se inscrever. Nosso canal é um canal totalmente gratuito, com objetivo voluntário, não é? Só que se alguém quiser as apresentações, a gente pede a contribuição mínima aí, para poder ajudar aqui nos custos operacionais, tá certo, gente? Ficamos à disposição e desejamos que, caso vocês estejam sofrendo com essa situação, que vocês consigam sair, realizar suas viagens, curtir com a família de vocês, que é isso que mais interessa, né, gente? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e vamos em frente.